Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, como eu havia dito a vocês, eu vou começar o nosso conteúdo por aqui, né? Porque a gestão pediu que nós enviássemos materiais de estudo para vocês, mas eu não tenho como fazê-lo, pois nós não temos conteúdo para isso, né? Tendo em vista que a gente já encerrou o assunto sobre números complexos. E nas demais turmas eu já iniciei com o estudo dos polinômios. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? A gente vai iniciar por aqui mesmo esse estudo e conforme vocês tenham dúvidas, vocês podem mandar um zap, podem mandar um e-mail, enfim, a gente vai ter como ir se comunicando, tá? Nosso estudo, como vocês já sabem, vai ser sobre os polinômios, que não é um assunto novo para ninguém, né? Esse assunto de polinômios, vocês já estudaram lá na sétima série, né? Que é quando vão aparecer as letras para vocês, né? Então, não é segredo. Lá na sétima série, vocês viram, né? Quando eu tinha uma expressão que é chamada de expressão algébrica, né? Que ela era composta por só um termo, ela era chamada de monômio. Quando essa expressão ela era composta por dois termos, ela era chamada de binômio. Quando era composta por três termos, trinômio. E acima de três termos, polinômios, né? Então, poli vem da verdade, poli significa vários, vários monômios. Então, só que a diferença desses polinômios que nós vamos estudar agora é porque eles vão ser abordados dentro do conjunto dos números complexos, certo? Então, polinômio ou função polinomial na variável complexa. Não foi à toa que nós precisávamos estudar os números complexos, porque precisamos conhecer esse tipo de número para aplicar nos polinômios, certo? Então, a minha função polinomial é toda função definida da seguinte forma. Para ser função, lembra? Função é uma relação entre dois conjuntos. Agora, os meus conjuntos que eu vou estar trabalhando aqui vai ser dos complexos para os complexos. Lembrando a definição de função. Para ser função, todo domínio tem que ter imagem e apenas uma única imagem, ok? Não esqueçam disso. Então, essa função polinomial ou somente polinômio, ela será definida dessa forma aqui. É um monstrinho aí que vocês podem ver, mas é porque está representado de forma geral, de modo geral. Onde eu tenho aqui P de x vai ser igual a n vezes x elevado a n. Lembrando-se que se eu tenho um número seguido de uma letra, existe aqui uma multiplicação implícita. Embora eu não escreva a operação de multiplicação, eu devo saber que existe essa multiplicação entre esses dois elementos aqui, ok? Então, eu tenho a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 vezes x elevado a menos 2, mais reticências a2 vezes x ao quadrado, a1 vezes x, mais a0. Onde esses elementos que vocês veem aqui, ó, o a n menos 1, a n menos 2, a2, a1 e a0, são, na verdade, números, que a gente aqui, em polinômios, chamamos de coeficientes, ok? São números pertencentes ao conjunto dos números complexos. Então, não estranhe se de repente num polinômio a minha unidade imaginária ela estiver presente, certo? Eu tenho aqui o meu polinômio, ele vai ser trabalhado sempre em função da minha variável x, onde esse x também ele vai ser pertencente ao conjunto dos complexos. E esse nzinho aqui, que são os expoentes do x, eles deverão ser sempre números pertencentes ao conjunto dos naturais, ok? E como eu já havia dito, os termos aqui a n menos 1, a n menos 2, a2, a1 e a0 são, na verdade, números complexos, ok? Esse a0 que aparece aqui, ele é também chamado de termo independente. Como vocês podem ver,
é o termo que não contém o x. Não contém o x pelo seguinte fato. Vocês podem observar, ó, que o meu n, ele vai ser escrito aqui, representado em ordem decrescente. Vai ser do maior n, que é justamente esse nzinho que determina qual é o grau do meu polinômio. Então, eu vou pegar o n maior e vou distribuí-lo nos termos do meu polinômio até o meu menor grau, que neste caso aqui, sendo ele um polinômio completo, o meu menor grau aqui seria o x elevado a zero. Mas nós bem sabemos que toda base elevada a zero é igual a 1. Por isso que aqui eu não escrevo, certo? Então, o termo independente na prática é aquele termo do polinômio que não contém o x, ok? Seguindo então. Então, aqui, reconhecendo os elementos do polinômio, nós temos, como já falei antes, que a n menos 1, a n menos 2, etc. até o a zero são os coeficientes do polinômio, ou seja, são os números estes pertencentes ao conjunto dos números complexos. Tenho aqui também que a nxn, a n menos 1, x elevado a menos 1, eles são os termos do polinômio. E como eu também falei antes, no slide anterior, o meu a zero é o chamado termo independente, que é aquele termo que não contém o x. Ok? Então, exemplo aqui de um polinômio, fazendo com que agora eu deixe de trabalhar de modo geral e trabalhe de um modo mais específico, sem plural, desnecessário, né? Então, tenho aqui, dado P de x igual a 5x elevado à quarta, menos 2x elevado à terceira, mais 2x ao quadrado mais raiz de 5, eu tenho aqui que esse meu polinômio apresenta como coeficientes o 5, que é o número que acompanha o x à quarta, o menos 2, que é o número que acompanha o x ao cubo, 2i, que é o número que acompanha o x ao quadrado. Tenho também o zero, porque como vocês observam, eu passei do grau 2 para o grau 0. Se isso aconteceu, é porque o meu coeficiente de grau 1, ele é igual a 0. E eu tenho como raiz de 5 como sendo o meu termo independente, ou seja, é aquele termo do polinômio que não contém o x. Ok? Então, eu teria aqui um polinômio. Como eu posso observar aqui, o meu x, que é a minha variável, ele vai ser representado sempre em ordem decrescente, certo? E este meu polinômio p de x vai ser um polinômio de grau 4, ou do quarto grau, não é isso? Prosseguindo. Um polinômio pode ser constante. Quando é que ele vai ser constante? Quando aqueles meus coeficientes, a n menos 1, a n menos 2, a 2 e a 1 são iguais a 0, certo? Fora o termo independente. Os meus coeficientes, exceto o termo independente, quando eles são iguais a 0, diremos que esse meu polinômio é constante. Agora, se até o meu termo independente for igual a 0, diremos que esse polinômio ele é nulo ou identicamente nulo. Veremos aqui exemplos. Aqui, o exemplo 1, eu tenho de um polinômio constante, porque observo aqui que todos os outros termos, eles tiveram seu coeficiente igual a 0, somente o termo independente que predominou. Já no exemplo 2, P de x igual a 0, porque todos os termos, inclusive o termo independente, era igual a 0. Ok? Grau de polinômio, até a gente já falou, né? O grau de polinômio vai ser sempre atribuído à minha variável x. Então, embora a gente esteja trabalhando com um polinômio que possa aparecer qualquer outra letra, a única letra que vai estar me importando é o x, certo? Porque o meu polinômio, ele é um polinômio em função de x, ok? Então, o grau do polinômio vai se dar aquele x de maior expoente. Então, como é que eu vou precisar trabalhar com isso, um tipo de questão? É dar um polinômio qualquer e pedir para você identificar qual é o seu grau. Então, geralmente, esse tipo de questão, o polinômio vai estar desordenado. Então, você coloca em ordem do maior para o menor expoente do x, certo? E daí você determina qual é o grau dele, ok? Exemplo.
eu tenho aí, ó, P de x. Ele é um polinômio de quarto grau, porque o meu x de maior expoente é o expoente 4. Então, esse polinômio é de quarto grau. Já na letra B, eu não tenho x aí, ou seja, eu só tenho termo independente. Consequentemente, esse meu polinômio tem grau zero, porque o x que tem aqui seria o x elevado a zero, que a gente não escreve porque sabemos que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Valor numérico ou raiz de um polinômio. Esse daqui a gente trabalha muito, essa parte de valor numérico e raiz do polinômio, quando a gente trabalhou lá em função. Certo? O valor numérico é o mesmo que você tem um polinômio e atribuir um valor para x. Então, você considera um valor para x qualquer e dentro daquele polinômio dado, onde tiver o x, você vai substituir por aquele valor numérico adotado. Era basicamente o que fazíamos quando nós tínhamos uma função e queríamos encontrar a imagem de um determinado domínio. Para encontrar a imagem de um determinado domínio, eu pegava aquele meu valor do domínio e substituía na função. Ou seja, substituía exatamente no lugar do valor do x, achando a partir dali a sua imagem. Certo? Então, aqui, definição, dá no polinômio p de x, quando substituímos a variável x por um número complexo z qualquer e efetuamos os cálculos indicados, obtemos p de z, que é o valor numérico de p de x. Vamos ver aqui. E quando p de z ele é igual a zero, ou seja, se quando além de eu substituir o valor do x pelo valor que eu considerei o meu polinômio der zero, eu direi na verdade que eu tenho ali a raiz de um polinômio, certo? Então, haverão duas situações. Uma em que, dado o valor de x, eu não vou zerar o meu polinômio, eu só vou substituir no meu polinômio e encontrar um valor qualquer. E no outro caso em que esse valor que eu adotei para o x, ele venha a anular esse meu polinômio, eu estou, na verdade, encontrando a raiz dele, ok? Vamos aqui aos exemplos. Dado o polinômio p de x igual a menos 3x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 4x menos 2, vamos calcular p de 1. Então, como eu havia dito, se eu quero calcular o p de 1, significa que aqui no lugar do x, eu vou estar substituindo por 1. Ou seja, no meu polinômio, onde tiver o x, eu vou estar automaticamente substituindo por este 1. Vejamos aqui a resolução. Então, p de 1 vai ser menos 3 vezes 1 ao cubo, né? Porque o meu x tornou-se 1. Menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 2, eu levo o termo independente, então não tenho que substituir nada. E agora, após calcularmos as potências, lembrando que isso aqui, quando eu atribuo o valor numérico para o meu x, eu deixo de estar trabalhando com uma expressão algébrica e passo a trabalhar com uma expressão numérica. Certo? Então, para resolver a expressão numérica, vamos lembrar que seguirá aquela ordem. Primeiro, resolveremos as potências e radiciações, caso tenham. Depois, as multiplicações e divisões também, caso tenham. E, por fim, as adições e subtrações. Então, resolvendo aqui, nós achamos que p de 1 é, na verdade, igual a menos 6. Ou seja, menos 6 é o valor numérico para esse meu polinômio quando o meu x é igual a 1. Vamos pegar outro exemplo. Dado o polinômio p de x igual a 3x menos 6, vamos verificar se p de 2 é raiz. Ou seja, para esse meu 2 ele ser raiz desse meu polinômio, ao substituir no lugar do x por ele, pelo 2, essa minha expressão toda terá que dar zero. Né? Então, como a gente já pode ver, né, um polinômio de primeiro grau, um polinômio fácil, né, da gente identificar. Substituindo, então, no lugar do x pelo 2, eu terei, então, 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Como, então, zerou, né? Quando eu substituir o x pelo 2, o meu polinômio zerou, então eu digo que 2 é a raiz do meu polinômio p de x. Ok, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Caso, de repente, tenha alguma dificuldade, vocês dêem uma pausa, repete,
O bom da videoaula é isso, que se você não entendeu de primeira, você pode pausar e repetir, certo? Seguindo então. Exercícios resolvidos. Determinar o polinômio p de x do primeiro grau para que p de 8 seja igual a 13 e p de 2 igual a 1. Ideia análoga ao que a gente fez já quando falou lá na equação da reta, certo? Porque, olha aqui, polinômio do primeiro grau, a gente sabe que é aquele polinômio que é escrito na forma p de x, né? Já que a gente está falando de polinômio, eu diria que é p de x igual a x mais b. Então, eu vou pegar, então, essas duas informações que foram dadas e vou substituir nesse meu polinômio. Então, eu tenho aqui, ó, se p de x é do primeiro grau, então, como eu já disse, p de x vai ser igual a x mais b, que para ser do primeiro grau, o meu a tem que ser diferente de zero. Então, já que foram dados esses dois pontos aqui, eu vou, então, substituí-lo no meu polinômio, certo? É o mesmo que dizer que esses dois pontos pertencem a essa função. Então, eu tenho aqui p de 8 igual a 13, significa, então, que no lugar do x, eu vou estar substituindo pelo 8. Ficaria, então, com a vezes 8 mais b igual a 13. Por que igual a 13? Porque eu sei que p de 8 é igual a 13. Então, eu vou pegar, seria aqui, né, p de 8 igual a vezes 8 mais b. Mas sendo que o 8, p de 8 eu já sei que é 13, então eu já substitui diretamente aqui por 13, ok? Com isso, resultamos numa equação em função de duas variáveis, que, como bem sabemos, nada poderíamos fazer, né? E é até porque é tendencioso. A gente sabe que foi dado um polinômio de primeiro grau e foram me dados os dois pontos, obrigatoriamente eu vou precisar utilizar o outro ponto, ok? Então, com o primeiro ponto, p de 8, eu achei uma equação, 8a mais b igual a 13. Vou recorrer então ao segundo ponto, que é o p de 2. P de 2 igual a 1, significa também que no lugar do x, eu vou estar substituindo por 2, então vai ficar p de 2 igual a vezes 2 mais b. Mas quem é p de 2? O problema me diz que é 1. Então, fazendo aqui embaixo, ficaríamos com a vezes 2 mais b igual a 1. Resultou também uma outra equação em função das mesmas variáveis. E quando nós temos duas equações em função das mesmas variáveis, nós temos um sistema, né? Ficamos então com o sistema 8a mais b igual a 13, 2a mais b igual a 1. Vamos estar resolvendo então esse sistema pelo método da adição, que, como vocês sabem, consiste em a gente somar as duas equações, de modo que eu possa anular uma das duas variáveis. E para mim está mais fácil aqui anular a variável b. Então, já multipliquei toda a minha equação aqui de baixo pelo menos 1, certo? E agora eu vou somar as duas. Então, eu tenho aqui 8a menos 2a, 6a. Mais b menos b vai se anular, né? Porque a soma de simétricos é igual a 0. E 13 menos 1 igual a 12. Com isso, eu fiquei com 6a igual a 12, isolando a, porque eu quero encontrar o valor de a. Então, a igual a 12 dividido por 6, logo a igual a 2. Para eu achar o valor de b, eu pego o valor do a que eu encontrei e posso substituir qualquer uma das duas equações, da forma tradicional, né? Antes de multiplicar aqui pelo menos 1. Então, substituir aqui na segunda equação, por escolha minha, vocês podem substituir na primeira também, não tem problema nenhum. Certo? Então, substituindo aqui na segunda equação, eu vou ficar com... Eu achei que o a é 2, né? Então, eu vou ficar com 2 vezes 2 mais b. Aqui seria igual a 1, tá, gente? Foi erro aqui de digitação, teria que ser igual a 1. E logo o meu b vai ser igual a menos 3, tá? Só essa correçãozinha aqui, para eu não ter que começar o vídeo do zero, tudo de novo. Até porque eu já paguei uns 15 vídeos. Tá, então aqui ficaria, né? 2 vezes a mais b igual a 1. Isolando b, né? Ficamos com uma equação do primeiro grau para resolver em função de b. Isolando b, também vai ser igual a menos 3, ok? Com isso, o meu polinômio, né? Que tem como pontos p de 8
e P de 2 vai ser justamente meu polinômio P de x igual a 2x menos 3. Ok? Dúvidas? Espero que não, hein? Dúvidas? Repito. Igualdade de polinômios. Dizer que dois polinômios são iguais significa dizer que os coeficientes que estão atrelados aos mesmos graus, eles são iguais. Por exemplo, eu tenho aqui dois polinômios de terceiro grau, certo? Então, o coeficiente que acompanha o monômio de grau 3 tem que ser igual nos dois polinômios, certo? Consequentemente, nós vemos que para que dois polinômios eles sejam iguais, é necessário que eles sejam do mesmo grau, ok? Então, da definição, dois polinômios P e Q na variável complexa x são iguais ou idênticos quando assumem valores numéricos iguais para qualquer valor comum atribuído à variável, ok? Então, eles têm que ser exatamente iguais. As minhas partes em que estão atribuídas aqui, ó, como no exemplo que eu trouxe, P de x e Q de x, o meu coeficiente do x ao cubo tem que ser exatamente igual ao coeficiente do x ao cubo do meu outro polinômio. Então, diremos que P de x vai ser igual a Q de x se o meu A for igual a 4, que é o de grau 3, se o meu B for igual a 3, que é o de grau 2, se o meu C for igual a 2, que é o de grau 1, e se o meu D, que é o termo independente, for igual ao termo independente do outro polinômio, certo? Então, para eles serem iguais, os seus coeficientes que estão atrelados ao grau terão que ser, respectivamente, iguais, ok? Reflita. Dois polinômios de graus diferentes podem ser iguais? Acabei de falar isso, né? Por quê? Reflita um pouquinho sobre isso. Se ainda tem dúvida, é só escutar o que eu falei anteriormente. Exercícios. Bora lá. Aí vocês dão uma pausa e tentam resolver, ok? Não vão direto não. Tentem ver se conseguem, porque tá fácil. É só a aplicação do conteúdo que foi falado. Eu tenho aí dado P de x igual a m mais 2 menos n x ao quadrado mais m mais n menos 3 vezes x menos 5m mais p. Encontre os complexos m, n e p para que o polinômio seja nulo. Ou seja, para que esse meu polinômio seja nulo, é preciso que esses coeficientes sejam todos iguais a zero, certo? Então, fica fácil de vocês resolverem, né? Olha aí a solução. Então, como eu falei, vocês dão logo uma pausa, depois é que vocês olham a solução. Então, o meu coeficiente lá de x ao quadrado tem que ser igual a zero. O meu coeficiente do x também tem que ser igual a zero. E o meu termo independente também vai ter que ser igual a zero. Sendo que, quando eu igualo o coeficiente do x ao quadrado e o coeficiente do x a zero, eu vejo que eu vou estar com duas equações em função das mesmas variáveis. Então, logo, eu penso no sistema. Sistema esse que vai me permitir encontrar os valores de m e de n, sem nem precisar multiplicar por ninguém, né? Porque ao somar as duas equações, o meu n já vai se anular. Então, somando aí, eu já posso achar o valor de m, né? Então, 2m igual a 1. Lembrando que na soma de sinais diferentes, subtrair dá o sinal do módulo maior. Achei o m, em qualquer uma das duas equações, posso achar o n. Achei também o n, certo? E por fim, vou achar o valor de p que está lá no termo independente. Só que o termo independente não é só um número, tá, gente? É toda a expressão. Tudo aquilo que não tem x. Então, o termo independente é menos 5m mais p. M eu já achei anteriormente, né? É só substituir no lugar aqui do m o valor numérico que ele possui. E daí, facilmente, eu consigo encontrar o valor de p. Ok? Dúvidas? Não, né? Então, para que o meu polinômio seja nulo, m tem que ser igual a meio. N e p eles terão o mesmo valor, né? Os dois serão iguais a 5 meios. Ok? Facinho, né, gente? E agora? Determine o valor de m para que o polinômio p de x seja do quarto grau. E aí?
P de x foi dado por 2m menos 10 igual a x, igual não, gente, perdoa. 2m menos 10 vezes x elevado a 5, mais m ao quadrado menos 25 vezes x à quarta, mais m vezes x ao cubo menos 2, para que ele seja do quarto grau. E aí, o que é que vocês acham? Ah, professora, para ele ser de quarto grau, esse termo aí que tem o x à quinta, ele não pode existir, correto? Exatamente. Então, para esse meu polinômio ser de quarto grau, como eu posso observar, o meu polinômio que foi dado, ele é de grau 5, né? Porque a minha variável x de maior expoente é o 5. Então, para que ele seja de quarto grau, eu teria que anular esse meu termo aqui. Então, para eu anular esse termo, é só pegar o meu coeficiente e igualar ele a zero. Com isso, nós vamos ter uma equação do primeiro grau em função de m. Acharíamos aqui logo m igual a 5, né? Aí, já posso afirmar isso, que m é igual a 5? É certa essa resposta? Não, casca de banana. Porque veja o que acontece aqui no termo aqui, no coeficiente do quarto grau. Eu tenho m ao quadrado menos 25. Isso daqui, para ele ser de quarto grau, isso aqui também não pode ser zero. Se eu pegar o m igual a 5 e substituir aqui, que esse m que eu encontrei aqui é o mesmo que esse m, tá? Então, se eu substituir o valor de m que eu encontrei aqui, eu vou estar zerando. Então, se zerou o grau 4, ele não vai ser de quarto grau. Consequentemente, não existe m pertencente aos complexos para que esse meu polinômio seja de quarto grau. Ok, gente? Eu vou ter que dar uma pausa aqui porque a memória da câmera está acabando.